Oi, gente! Hoje eu vou começar mais um vlog de leitura e nesse vlog eu já li um livro, só que eu tinha esquecido de começar a falar dele aqui pra vocês e agora eu já terminei ele. Eu comecei ele, assim, numa segunda-feira, mas foi um livro que demorou, assim, pra eu engatar na leitura. Eu ainda tava pensando muito na mudança, né, porque eu fiz a mudança recentemente de apartamento, ainda tava pensando em organizar algumas coisas, me organizar aqui nos vídeos que eu tenho pra gravar e tal, até, né, tô devendo uma programação mais certinha de vídeos aqui. Eu tava com a cabeça assim, muito cheia de coisa, eu tava pensando. E daí eu estava atrasada com a minha leitura do meu clube de leitura do Catarse, que a leitura do mês de agosto era A Vida entre Marionetes, do T.J. Cluny. O T.J. Cluny é um autor muito queridinho pelo meu clubinho, porque a gente já leu todos os outros livros do autor que foi lançado, a gente já leu lá no clubinho. Então, sempre quando tem um lançamento desse autor, é provável assim que a gente vai ler juntos, mesmo que seja ali uma leitura extra do mês. Então, esse daqui foi o livro escolhido do mês de agosto e eu tava atrasada nessa leitura, porque eu ainda tava resolvendo coisas da mudança e eu tava com a minha cabeça muito cheia. Daí foi lá na sexta-feira que eu engatei assim na leitura e eu tinha metade do livro para ler até domingo. Então foi algo assim que eu terminei a metade do livro muito mais rápido do que o começo do livro. E conversando com o pessoal, eu acho que o final do livro mesmo acontecia mais coisas, porque ele é um livro bem lentinho, ele não tem tantos acontecimentos envolventes. Eu acho que ele é um livro mais que você gosta dos personagens do que da história em si. Aqui nós temos uma história inspirada nas Aventuras de Pinóquio. Esse é um clássico que eu ainda não li, eu até tenho o livro aqui para ler, mas eu nunca li esse clássico. Eu só conheço a história do filme, né, do filme que a gente tem animação, acho que é da Disney. Então é essa história que eu conheço do Pinóquio. E ele também lembra um pouco o Wall-E e eu conversei com o Paulo, que também é apoiador do Catarse, e ele disse que lembrava muito aquele filme IA, Inteligência Artificial, que vou deixar a capa aqui para vocês verem se lembram desse filme, porque ele é antigo, é dos anos 2000. Então é um pouco parecido com esse filme também. Esse livro aqui, ele acontece num mundo pós-apocalíptico e você descobre direito o que aconteceu com esse mundo, assim, mais pra frente do livro. Então eu não vou contar muitos detalhes para vocês. Mas aqui nós temos uma floresta onde um androide, que é o Giovanni Lawson, ele acaba encontrando essa casinha aqui que tem na capa e ele acaba construindo uma casa nesse lugar, um lar, e ele constrói essas casas aqui no topo das árvores e tal. E a gente percebe que ele é um androide assim bem independente, com uma consciência independente, e ele é muito criador de coisas também. E daí, num momento que ele tá se sentindo muito solitário, muito sozinho e desejando ter a companhia de alguém, ele acaba recebendo uma criança para ele criar, uma criança humana. É essa história que é contada aqui no começo da história, como que o Victor apareceu na vida do Giovanni. Esse é o prólogo da história, porque depois, no primeiro capítulo, a gente passa a ver o Victor com 20 e poucos anos de idade, então já se passaram 20 anos desde quando o Victor apareceu na vida do Giovanni, e nós temos mais outros dois personagens que também são robôs. Nós temos uma robô enfermeira que, como vocês podem imaginar, ela foi criada para cuidar de pessoas, então ela desenvolve diagnósticos de doença e cuidados, né, com outras pessoas. E nós também temos um robô aspirador. E, gente, esse robôzinho aspirador, ele lembrava muito, tipo, uma criança inocente, porque é um robô pequenininho e ele dava muito essa impressão de ser uma criancinha ali no meio deles, então era bem divertido. E a enfermeira, ela era uma pessoa muito sarcástica, muito engraçada. É uma das personagens mais engraçadas que eu já li. E ela tem aquele humor bem diferente. Ela fala muitas vezes pensamentos sociopatas, assim. Daí é muito engraçado. Por exemplo, ela fala umas tiradas de querer matar o outro robô, de querer fazer coisas, atrocidades, assim. Daí, de repente, ela aparece na tela dela assim, ligar modo empatia. Daí ela fala alguma coisa gentil, sabe, pra pessoa. Como se ela estivesse se fingindo. Mas, na verdade, ela meio que se finge ser uma sociopata, né? Porque a gente vê depois, assim, o quanto o coração dela é enorme, assim, por esses
personagens. É uma personagem muito divertida, muito engraçada. O livro, ele também tem várias frases, assim, de conotações sexuais. Principalmente, eles falam muito da sexualidade do Vitor. Ela solta várias piadinhas de cunho sexual, assim, pra deixar o Vitor embaraçado, assim, o Vitor com vergonha, assim, de algumas coisas. Então, tem um humor diferente, um humor que você vai dar risadas. Ele é um livro assim que você vai rir bastante. E ele é um livro que ele vai falar muito sobre aquela coisa de você encontrar uma família, né? Não é uma família de sangue, mas é uma família que eles se encontraram, são diferentes, né? Um humano com robôs. Então, você vê esse vínculo que eles criaram ao longo dos anos, assim, é muito bonito. O T.J. Clune, ele usa muito, né, em outros livros dele, como A Casa do Marcerulho, Além da Porta Sussurrante, também tem essa mesma temática. E ele consegue colocar isso nesse livro também. Nós temos essa mesma sensação, sabe? De coração quentinho, de família unida. Então, esse é um dos pontos fortes do livro, né? Os personagens que você gosta bastante, principalmente dos personagens robôs. Eu acho que o Vitor não é um personagem que você gosta tanto assim como você gosta dos outros robôs, porque daí aparece um outro personagem depois, um outro androide, que eu vou poupar vocês dos detalhes, né? Porque é um acontecimento mais pra frente. Como eu falei pra vocês, demora um pouco pra história acontecer. E eu acho que esse foi um dos motivos, assim, de eu não ter gostado tanto do livro. E principalmente eu acho porque, como ele foi inspirado na história do Pinóquio, ele é um livro que parece muito bobinho em muitas partes, muito infantil. Ele é muito mais pro lado infantil, esse livro do T.J. Clune, na minha opinião, porque depois eles vão entrar em várias aventuras que têm referências à história de Pinóquio, muitas referências, né? E então, você embarcar nessa aventura que eles vão tentar chegar num lugar e vai acontecer um monte de coisa no meio do caminho. Isso daí ficou muito um tom de história infantil pra mim e eu acabei não curtindo tanto o livro, sabe? Eu imaginava ele de uma forma diferente. Por isso que eu não gostei tanto assim do livro. E o final dele tem um final muito bonitinho, muito fofinho. Mas é aquele final feliz, assim, que as coisas se resolvem muito fácil e tal. Outra coisa que me surpreendeu nesse livro é que ele tem umas revelações, né, sobre esse mundo pós-apocalíptico que são bem interessantes. São revelações que eu não imaginava, assim, que me pegaram de surpresa mesmo sobre o que aconteceu no passado e tal. Fala um pouco mais sobre a história do Vitor e sobre a história do Giovanni, então achei interessante essas revelações. Mas então foi um livro que eu fiquei meio dividida, assim, na minha nota, aí eu achei melhor dar 3,5, a minha nota desse livro. E entre os livros do T.J. Clune, ele ficou ali meio parecido com Wolf Song, assim. O meu favorito ainda é A Casa do Marcerulho, e em segundo lugar eu colocaria Além da Porta Sussurrante. E agora eu vou ler a continuação da Casa do Marcerulho, que lançou esse ano também, que eu acho que pode ser um dos meus favoritos, mas esse daqui, infelizmente, não ficou entre os meus favoritos do autor. E daí tem mais um livro que eu estou lendo no momento, gente, e vocês nem acreditam que é um livro que eu tenho ele há muito tempo aqui para ler. Estou desencalhando finalmente esse livro, gente, que é Filha da Floresta, da Juliette Marillier. Esse aqui é o primeiro livro, aqui diz trilogia Seven Waters, mas a gente sabe que tem 6 livros, é uma série grandona, e ele é um livro que nós temos mitologia céltica, eu acho que fala, que é lá da Irlanda, mas ele tem uma história baseada em um conto dos irmãos Grimm, o conto lá dos cisnes. Aqui diz que é baseado no conto germânico dos irmãos Grimm, Os Seis Cisnes. Além dos clássicos elementos de fábulas como madraça perversa, eventos que causam transformação interior e grandes obstáculos a serem vencidos ali na vida dos personagens. Ele é um livro que ele fala muito sobre coragem, perdas, e tem esse cenário da floresta com seres da floresta, que vem dessa influência celta. Eu falei céltica. Na verdade é celta que fala ali do século XIII, a partir do século XIII, gente. Então a ambientação do livro é magnífica. É muito legal a ambientação e a mitologia do livro. Porém, gente, eu li um outro livro que é baseado nesse mesmo conto aí dos cisnes, que é Os Seis Grows. Não sei se vocês lembram, mas essa outra série que eu li dos Seis Grows, ela também tem essa mesma historinha ali da personagem que tem 6 irmãos e eles acabam sendo transformados em pássaros. Aqui nós também temos a Sorca como protagonista. É escrito Sorcha,
mas aqui eu vi que na pronúncia do nome é Sorcha que fala. Ela é a 7ª filha de um lord ali, desse lugar que se chama Seven Waters. O pai dela também era 7º filho, e ela tem 6 irmãos, então ela é a única menina dessa família. E a mãe dela morreu no nascimento dela. E ela tem um vínculo muito forte com esses irmãos, cada um tem uma personalidade totalmente diferente um do outro, tem uns que são mais voltados à guerra, né, são guerreiros, líderes. Tem um outro irmão dela que ele gosta muito mais de se aprofundar em conhecimento, filosofia. Tem um outro irmão que ele gosta muito de animais, então ele é como se fosse assim, veterinário, ele gosta de cuidar dos animais e tal. E a nossa protagonista, ela é uma curandeira. E daí, gente, não sei se vocês lembram, mas eu tava meio com rancinho de ler livros com curandeira. E daí, quando eu peguei esse livro pra ler, eu vi que ela era curandeira. Eu pensei, putz, não acredito que eu vou ler mais um livro de curandeira. Só que quem escolheu esse livro pra eu ler foi a Débora, que é uma apoiadora do Catarse. Ela foi sorteada pra escolher uma leitura pra eu fazer. E ela resolveu que eu deveria desencalhar esse livro junto com ela, porque ela também tinha esse livro pra ler e nós estamos lendo o livro juntas. Então, olha como é legal, gente, meu clubinho de leitura. A gente faz, né, leituras coletivas do TJ Clooney. Você pode ser sorteado para escolher um livro para ler junto comigo, como aconteceu com a Débora. Então vem participar do meu clubinho. Tem todos os benefícios no link do Catarse, que vocês podem ver e escolher qual assinatura combina melhor com você. E daí eu estou lendo esse livro com a Débora e a gente vai terminar ainda na semana que vem o livro, porque ele é um livro bem lento. Quando eu vi a diagramação dele, que era muito boa, as letras são enormes, assim, eu pensei, nossa, vai ser um livro super fluido, super rápido de ler. Mas não, a história é meio cansativa, gente. Ela tem uma escrita um pouco mais cansativa, que demora para as coisas acontecerem, mas não tá sendo um livro ruim não, eu tô gostando bastante dele. Eu tô na página 378, eu passei da metade. Ele tem 600 páginas, é um baita livrão, gente. Ah, eu acho que eu perdi o raciocínio que eu tava falando pra vocês, que eu já tinha lido a outra história com esse mesmo conto, né, dos 6 Grows. Aqui os irmãos dela são transformados em cisnes, mas é a mesma lenda. E daí ela que vai ter que ir atrás, tentar desfazer essa maldição, que foi jogada pela madrasta dela, gente. O pai dela acaba se casando com uma outra mulher que apareceu do nada ali na vida deles, e essa mulher é cruel assim com eles, tenta fazer de tudo pra separá-los, e ela acaba jogando essa maldição aí nessa família. E cabe à nossa protagonista tentar salvar os irmãos ali, eles dessa maldição, e se vingar do que aconteceu. E daí, gente, tem um detalhe, assim, nessa história que me pegou muito, assim, que eu tô com receio do livro não ser 5 estrelas por conta disso, assim, que me pegou um pouco, que o livro é muito triste. Gente, o livro é triste demais, você não sabe o quanto essa menina sofre nesse livro, gente. E ele tem gatilho de abuso, de estupro. Então, assim, teve cenas fortíssimas que eu não esperava ler nesse livro, gente. Quando eu vi que ele era baseado nesse conto dos cisnes, eu imaginava que fosse uma história totalmente Disney, fofinha, final feliz e tal. E agora eu nem sei se o final do livro vai ser feliz, gente. Eu tenho certeza que talvez alguém possa morrer no final desse livro, porque ele é muito triste, gente. Vocês não têm noção do quanto esse livro é triste. A menina sofre muito e eu tô sofrendo demais, assim, com essa história. Eu tô o tempo todo, assim, agoniada, sabe, com a história dessa menina. Tá sendo bem diferente das minhas expectativas. Eu não sei qual que vai ser a minha nota no final desse livro. Depois eu conto pra vocês aí o que eu vou achar do final dele, porque uma coisa bem interessante é que esse livro tem uma das melhores avaliações no Scoob. A nota dele é 4.6. Eu lembro que quando eu fui ver quais os livros mais bem avaliados que eu tenho aqui pra ler, esse aqui tava em primeiro lugar, 4.6 a nota dele, gente. Então eu fico muito surpresa que muitas pessoas amaram muito esse livro, então tô curiosa pra saber como que vai ser o final da história. Só que uma coisa que me desanimou um pouco é a respeito de ler as continuações. Eu estou pensando em não ler as continuações, porque eu soube que o próximo livro não é uma continuação direta desse. A história desse livro é fechadinha nesse primeiro livro. Pelo menos foi o que eu entendi, porque o próximo livro acontece muitos anos depois, com outro personagem ali relacionado a essa protagonista, mas é uma outra história, parece separada, sabe?
que só tem conexão ali com a família. Então, eu fiquei pensando, talvez eu não leia os próximos livros, sabe? Porque até esses livros aqui, você só encontra em sebo para comprar. A editora Butterfly, ela não tá mais publicando esse livro. Eu espero, sinceramente, que a editora Wish adquira os direitos dessa série, porque daí talvez eu fique mais animada para ler os próximos livros, porque a editora Wish, ela publicou outros livros dessa autora, que foi A Dança da Floresta e A Fera nas Montanhas, alguma coisa assim. Eu tenho esses 2 livros e as edições são lindíssimas, gente. Agora eu quero muito pegar para ler esses livros também. E eles têm essa vibe aí de releitura de outros contos também. Seria muito interessante se a editora Wish publicasse essa série inteirinha naquelas edições maravilhosas. Daí eu digo pra vocês, se isso acontecer, eu leio os próximos livros, mas por enquanto eu não tô pensando em ir atrás de achar esse segundo livro, e são 6 livros também, gente. Eu acho que são histórias meio que independentes, só que acontece no mesmo lugar e que envolve a mesma família ali da nossa protagonista e tal. Eu acho que isso eu desanimei um pouquinho, tá? Talvez ainda seja um livro que eu goste muito, que seja 5 estrelas, mas eu acho que eu não vou ler as continuações. E talvez não seja um livro 5 estrelas, porque eu tô achando o livro triste demais, pesado demais. Gente, pesou tanto a história desse livro. Vocês não têm noção quanto essa história ficou pesadíssima. E eu aviso vocês desse gatilho que tem no livro, porque é uma coisa que não foi avisado em nenhum lugar, assim, me pegou totalmente de surpresa. Eu fiquei muito desconfortável lendo essa cena no livro. Outro detalhe é que ela é uma criança, gente. A história começa com ela com 11 anos de idade e daí vai passando alguns anos, né? Ela vai crescendo um pouquinho, mas é uma criança. Por muito tempo aqui na história ela é uma criança, então pesou muito o clima, assim, você vê essa criança sofrendo sozinha, então isso me deixou com o coração um pouco angustiado, assim, de será que vai ser uma história que realmente eu vou gostar? Mas vamos ver. Eu volto e conto pra vocês aí como que vai ser o final desse livro. Gente, chegou uns pacotinhos aqui, eu vou fazer unboxing com vocês rapidinho e contar que eu chamei o cara pra vir instalar os nichos aqui. Finalmente, esses livros que estão na caixa, os únicos que faltam ali guardar, vão pro seu lugar. Então amanhã eu mostro pra vocês a próxima organização que vem aí, do que falta arrumar. Então eu recebi Espadas Cruzadas da editora seguinte. Esse daqui é um romance entre 2 garotos. E eu acho que ele é meio que uma fantasia, não sei, ou um livro de época. Diz que contém lutas de espadas, negócios fracassados, identidades secretas, casamentos, banhos de piscina. Não sei, não entendi ainda se é uma fantasia ou um romance de época esse livro. Herdeiro da indústria têxtil da família, fortuna decadente, aliança será a salvação financeira que ele precisa, um matrimônio, vai ter tipo um casamento arranjado. Dele encontra um trambiqueiro. Adoramos gays trambiqueiras, era isso que nós queríamos. Então eu acho que esse aqui é mais um romance de época mesmo do que uma fantasia. Outro livro de gays trambiqueiras que eu ganhei da Cami é Oremos, da plataforma 21. Eu e a Cami, a gente tá trocando alguns livros de vez em quando. E daí ela me mandou esse daqui, que é um romance sáfico que a plataforma 21 lançou esse ano. Eu tinha visto lá na Bienal do Livro, fiquei interessada em ler. E aqui, a personagem, ela é suspensa da escola e ela vai num acampamento de igreja. E daí ela é bissexual e acaba se apaixonando pela filha do pastor, gente. Ela vai ficar uma semana cometendo os 7 pecados capitais. Tipo, ela vai pro acampamento com esse objetivo: vou cometer os 7 pecados capitais. Bem rebelde, né, pelo que aconteceu. E ela acaba se apaixonando ali pela filha do pastor, gente. Eu acho que vai ser uma história bem engraçada, pelo jeito, esse livro aqui. E o próximo, gente... era um que eu queria muito. Vem aí, eu vou ler em breve também. Que é Yumi e o Pintor de Pesadelos, do Brandon Sanderson, gente, que a trama tá lançando agora. Esse daqui é o 3º livro do Projeto Secreto, do Brandon Sanderson. Olha que coisa mais linda. Gente, edição de capa dura, lindíssima. Olha isso aqui. Tem marca-página. Olha como que tá por dentro. Olha, bem colorido. Maravilhoso, né? Tudo rosa e azul. Ai, muito bonitinho.
também. Ó, parte 1. Que legal. São muitos detalhezinhos, olha. Começo do capítulo. Será que tem algumas ilustrações? Vamos ver se a gente acha alguma ilustração. Tem. Olha isso, gente. Que legal. As ilustrações aqui dentro. Tem algumas. Ai, eu tô muito, muito ansiosa pra ler, gente, esse livro. Ele tá muito lindo. O pessoal fala muito bem desse livro, que é como se fosse um dos favoritos que o autor escreveu. Então eu tô muito, muito ansiosa pra essa história aqui também. Então, passei aqui rapidinho só pra abrir as caixinhas aqui com vocês. E amanhã eu mostro a organização ali dos nichos dos livros que faltam eu organizar. Gente, terminei de arrumar. Eu esqueci de mostrar pra vocês eu arrumando. Eu acabei gravando pro Reels, esqueci de gravar aqui pro vlog, mas eu terminei, gente. Ai, é tão bom ver o sofá sem nada jogado aqui em cima, só os ursinhos mesmo. E aqui, ó, consegui, gente, já tá pouco o espaço, eu já estou começando a ficar desesperada. Olha, gente, a minha jiboia é tão linda! Eu que fiz essa muda a partir de outra e ela ficou muito mais bonita do que a mãe dela, no caso. E ela cresce tanto, eu já podei ela 2 vezes e ela fica linda aqui no escritório. Também tem o quadrinho da Sophie, que eu amo, que ela fez pra mim, eu, a Panda e os patinhos. Ela que desenha, ela é muito incrível, assim. Ela tem um talento incrível pra desenhar, eu acho muito bonito os desenhos dela. E aqui, como eu separo por editora, gente, então aqui as editoras que eu recebo menos livros, que é a Planeta, a Gutenberg. Aqui tem Senhor dos Anéis, inclusive os funkos do Senhor dos Anéis tá tudo ali. E Game of Thrones, também tem todos os funkos do Game of Thrones aqui. E daí eu fiz uma modificação. Aqui tinha um funko da Daenerys no Trono de Ferro, que eu coloquei lá na sala e coloquei os livros todos da Leia aqui. Então, os livros antigos de Mistborn ficam aqui por enquanto. Eu não sei se eu vou me desfazer deles. Talvez um dia eu me desfaça deles, mas por enquanto vai ficar aqui. Encaixou certinho, eu vou deixar assim. Daí pra cá, então, tem os livros da editora Trama e livros da Alice, que também é do mesmo grupo editorial que eu tenho parceria. Só que o espaço tá pouco, né, gente? E o Brandon Sanderson não para de lançar livro, então eu não sei como que eu vou fazer com esse espaço futuramente. Só que tem vários livros que eu ainda não li, que eu tenho que ver se eu gosto, se eu quero manter esses livros aqui comigo também. Aqui tá o Poço da Ascensão que eu tô lendo nesse espaço, mas quando chegar Ritmo de Guerra, eu vou ter que mudar essa ordem aqui. Eu ainda tenho o espaço do Ritmo de Guerra, que se for ver, né? Só que daí eu vou ter que puxar pra cá, talvez colocar Mistborn pra cá pra ele caber em algum lugar, porque é enorme. Então ficou mais ou menos assim a organização aqui do nicho. Aqui ainda tem algumas coisas que eu tenho que arrumar, que tá nessa caixinha. E daí, aqui nessas caixas tem coisa pra envio de livro, envio de sorteio. Então, por exemplo, eu separei algumas ecobags que eu não vou usar aqui para enviar junto no sorteio do Catarse. Algumas ecobags já estão separadas aqui. Nossa, eu acho que tá meio escuro. Mas tem aqui, ó, separei algumas ecobags, porque eu coloquei as ecobags aqui, ó, as que eu uso, as que eu gosto. Coloquei esse cabideiro aqui, que fica atrás da porta. Quando fecha a porta aqui, ele fica... Quando abre a porta, no caso, a porta tá aberta, daí eles ficam escondidos aqui atrás. E daí eu já fiz uma limpa nas ecobags. Peguei algumas, então, pra colocar pra sorteio. E daí aqui tem plástico bolha, outras coisas de embalagem, que eu tinha que achar um lugarzinho pra guardar isso. Normalmente aqui embaixo, também na escrivaninha, tem essas caixinhas também com brindes, que eu coloco junto no sorteio do Catarse, esses brindes, que é marca-página, bottom, pôster, card, essas coisas. E aqui tá os livros do desapego. Ele é bem fundo, gente, aqui, ó. Tem coisa lá no fundo ainda de livro. Tem, tipo, 3 camadas dessa de livros aqui pro fundo. Então, eu tô pensando em levar alguns livros mais antigos pro sebo e deixar os livros que eu sei que o pessoal do Catarse pode escolher ali no sorteio. Deixar só esses mais novos que eu sei que eles vão escolher. E os mais antigos eu acho que eu vou deixar no sebo pra liberar um pouco do espaço. Aqui, gente, é o meu carrinho, vocês lembram? Olha o quanto ele tá cheio. Também não tem espaço, gente, no carrinho. Aqui tá os livros da editora Bloom, que eu vou fazer um vídeo pra ver se realmente eu gosto dessas séries, senão eu vou me livrar das séries inteiras também, se eu não gostar. Aqui nessa outra camada tem alguns livros de algumas editoras que não tem mais espaço no espaço que eu separei pra essas editoras. E aqui tem alguns livros que eu vou ler também, finalizar aqui essas séries, ler futuramente também, né? Isso aqui também é da editora Bloom, que é bastante iluminado, né? Como vocês podem ver durante o dia. Aqui, essa estante é uma estante mais antiga que eu tenho há muito tempo e eu quero trocar ela por outra da Evolukit. Então, tem uma da Evolukit que é de 1,16 m de largura. Então, eu vou comprar essa de 1,16 m de largura,
que é igual essa daqui, nessa distância entre as prateleiras e na altura. Eu vou deixar igual, só que a largura vai ser 1,16 m. Então vem aí, gente, também uma nova estante. Eu pedi ver se eles querem parceria comigo, mas eu ainda não tive resposta, mas qualquer coisa eu acho que os meus pais vão me dar de presente de aniversário essa nova estante, porque eu aproveito, né, que eles sempre me pedem o que eu quero de aniversário e peço essas coisas mais caras, né, não sou boba. Enfim, tem espaço aqui, gente, eu quero muito aproveitar esse espaço aqui para desafogar um pouco esses livros aqui também. Principalmente assim, ó, editora Aleph, Plataforma 21, Arqueiro, já tá cheio, assim, de livro, então precisa um pouco mais de espaço. Deixa eu mostrar agora para vocês aqui, ó, o meu mural em cima do desktop. Eu tava assistindo um vlog da Tamires ali. Aqui tem minha agenda das coisas que eu tenho que fazer. Mas enfim, gente, eu coloco aqui os meus cards favoritos. Então ali tá muito bonitinho. Tem card da Dark Side, card de casais sáficos, alguns de fantasia, alguns de lugares, mapa, editora Wish, eu acho muito bonito também. Aqui, ó, outro da Dark Side, que é muito bonito. Então, esses cards que eu gosto, que eu acho mais bonito, eu deixo aqui. E daí, esse muralzinho aqui é de colocar fotos Polaroid, por exemplo, mas eu só tenho essas duas, minha e da Bri, tem uma foto da Panda. Então, eu enchi de outras coisas aqui. Mas resumindo, é pato e bandeira do orgulho LGBT, é isso, ficou assim. E daí tem umas fitinhas aqui do Senhor do Bonfim também, quando eu fui pra Bahia. E o Arlindo, que como ele é amarelinho, eu achei que combina aqui esse cardzinho do Arlindo. Ah, eu adorei, gente, esse meu novo muralzinho. Lá no outro eu tinha vários posters colocados também. Mas dessa vez eu quis desafogar um pouco o visual e tirei os posters e deixei só esses cards aqui, que eu acho mais bonito. E aqui, então, tem a minha mesa, né, que eu faço live. Também, normalmente, eu leio aqui em cima da mesa. E aqui tá o meu cestinho. Vocês lembram, gente, na época que os livros que eu tinha pra desencalhar no ano eram os que eu queria que cabesse só no cestinho? E foi passando o tempo, eles não cabiam mais no cestinho. Gente, agora eles não cabem nem naquele carrinho. Eu tô chocada. Sério, o quanto de livro que eu comecei a receber esse ano, principalmente. E aqui, então, eu deixo as minhas leituras em andamento, como vocês podem ver aqui pelo marca-página. E também próximas leituras. Essas aqui são as próximas leituras aí que eu vou ler nesse mês, então já ficam separadas aqui em cima da mesa. E é isso, gente, que eu tinha aqui pra mostrar pra vocês. Olha como é claro aqui durante o dia. E eu achei que ficou muito legal a organização. E, deixa eu contar, esqueci de outra coisa. Os livros da editora Literalize, gente, eu não tenho onde colocar eles, vocês acreditam? Daí tinha esse espaço aqui na parte da editora Record e eu coloquei eles aqui, ó. Eles couberam certinho aqui, um em cima do outro. Mas eu tô pensando talvez em levar eles para uma estante que tem lá na sala, deixar eles separados. Porque eu gosto de manter eles, sabe? Porque talvez sejam umas edições raras que o pessoal não encontre mais. Então eu vou manter essa coleção da editora Literalize. Talvez deixar ela separada em outro lugar. Mas por enquanto elas vão ficar aqui. Até eu pensar onde que eu vou deixar elas. E eu coloquei o resto dos Funkos, tirei das caixas, né? E coloquei aqui os do Stephen King. E aqui tem outros The Walking Dead e The Witcher. Gente, ó, esse box de Duna tá perdido aqui, porque os livros da editora Aleph estão no outro lugar. Mas aqui eu tirei todas as outras coisas das decoração. Por exemplo, também eu tenho bastante Funko de Harry Potter, né? E lá em cima que tá Harry Potter, então já coloquei eles todos ali. Só que também eles têm um espaço muito pequeno. Quando tiver a outra estante, vai ter um espaço maior pra separar esses Funko Pop. Aqui eu tenho mais alguns também de Jogos Vorazes. E aqui tem uns outros, principalmente brinquedinhos de McDonald's feliz, girafas. Também a gente acaba guardando algumas coisas. Ai, gente, eu peço desculpa pela luz, porque assim, eu tô usando a luz da janela e tá impossível mostrar direito com essa luz, mas eu espero que vocês tenham entendido como ficou minha organização final. Hoje eu terminei A Filha da Floresta, gente, então acho que foram 15 dias, 16 dias lendo o livro. Eu achei que foi um livro, assim, mais demorado de ler. Pela fonte, como eu falei pra vocês, parecia que eu ia ler o livro bem rápido, mas ele teve muitos capítulos, assim, cansativos de ler. Eu senti que era uma história que ia ser melhor aproveitada ler aos poucos mesmo, porque se você fosse ler muito rápido, ia cansar muito a leitura.
Então, chegando ali na metade do livro, eu comecei a ler um capítulo por dia, porque os capítulos eles são muito grandes, tinha capítulos de 30, 40, 50 páginas. Então, eu resolvi ler um capítulo por dia e deu para aproveitar melhor a história assim. E o meu veredito do final é que eu achei que a autora, ela trabalha muito mais na questão de comoção, de você se comover mais com a protagonista, com a história dela, você se afeiçoar mais a essa questão aí de laços familiares. Também tem um romance bem interessante assim na história que você acaba se apegando bastante aos personagens. Então ele é um livro que é mais em cima disso do que na mitologia em si. Foi uma coisa que me decepcionou um pouco, assim, durante a leitura, que muitas coisas da mitologia da floresta, por exemplo, dos seres da floresta, que são as mitologias, né, desse lugar aqui da Irlanda, dessa época, desse século, ou até falar um pouco ali da feitiçaria, da madrasta e tal, não foi muito explicado. Eu gosto muito de fantasias que têm explicações sobre a mitologia, sobre o universo, porque eu gosto de ler essas partes nos livros de fantasia. E a autora não explica isso no livro. As coisas são colocadas assim sem explicar, sabe? Como se já fosse de base a gente saber a mitologia desses seres. Então, assim, não tem explicações. Eu senti muita falta disso. E o final, assim, ele fica muito aberto. Ele tem continuação, né? Uma série de 6 livros. Só que os próximos livros se passam anos depois, com os filhos de personagens, por exemplo, né? Os outros livros é com outros personagens que fazem tudo parte ali da família, com outros filhos e tal. Então não é uma continuação direta do final desse daqui. Por conta disso, eu achava que esse livro ia ter um final mais fechado, só que ficou muitas questões em aberto que eu não sei se a autora realmente vai explicar o que aconteceu com esses personagens, por exemplo, nos próximos livros. E se ela for explicar isso, vai ser em forma de histórias, sabe? Tipo, alguém vai contar a história do que aconteceu com fulaninho de tal aqui do primeiro livro, vai ficar uma história, sabe? Não é uma continuação direta que a gente vai saber o que aconteceu. E se não tiver explicações, assim, nos próximos livros, a autora realmente parece que não quis dar um desfecho, sabe? Para esses personagens. Nossa, eu fiquei muito decepcionada por não ter um desfecho digno, sabe? Que eu tava esperando, assim, de muitos personagens. É tipo, o único desfecho que teve, amarradinho, fechadinho, foi da protagonista, a Sorcha, gente. Só dela. Ali, por exemplo, os outros personagens, faltou muito, assim, no final. Então, eu fiquei bastante decepcionada com isso. Outra coisa que eu acho que me pegou um pouco também é que o livro é muito sofrido. Ele é muito em cima da personagem sofrendo o tempo todo, sabe? Tudo que essa menina passou, e é uma menina, né, começa com 11 anos, vai passando os anos ali, ela ainda tem 13, 14, e ela sofre demais, gente. É aterrorizante, assim, o tanto que essa menina sofre. E eu me senti muito mal lendo o livro. Então, acabou não sendo uma experiência boa pra mim, porque eu me sentia mal o tempo todo lendo sobre o quanto essa personagem sofria, sabe? Então, apesar de ser um livro comovente, um livro triste, assim, não é o tipo de história triste que eu gosto. Eu gosto muito de livros emocionantes, são livros memoráveis pra mim. Só que aqui tava num nível, assim, que era demais, assim, a personagem sofrendo demais, que me deixava mal ler o livro. Então eu não me senti muito confortável com isso, e eu acho que isso me trouxe uma experiência diferente na leitura desse livro. Muito diferente do que eu pensava, muito diferente da Débora, que leu o livro junto comigo. Ela amou muito o livro, foi um livro favorito pra ela ficou muito feliz de ter lido esse livro junto comigo. Ela disse que foi incrível encontrar uma fantasia assim, que era do jeito assim que ela gostava e que acabou surpreendendo bastante ela. E eu tive uma experiência bem diferente dela, assim, eu me senti desconfortável lendo a maioria das cenas do livro. Porém, gente, a minha nota do livro vai ser 4. Que é uma nota muito boa, porque o livro é muito bom, sabe? Ele tem, assim, personagens muito legais, assim. Eu gosto muito dos personagens. Eu acho que eu me apeguei bastante aos personagens. Então, por isso que a minha nota acaba sendo muito boa, porque eu me apeguei muito aos personagens, né? Imagine eu ver a menina sofrendo tudo isso que ela sofreu e não me apegar a ela, não ter empatia pelo que ela estava passando, sabe? O romance do livro, ele encaixa mais
em uma ambientação de século XVII, século XVIII, tá? Acontece um romance com essa menina que é uma adolescente, né? Ela ali tem 14, 16 anos e naquela época já era uma mulher, né, pronta ali para se casar e para ter filhos. Então ele combina mais remetendo a essa época, você tem que ter essa cabeça de que é aquela época, sabe? Então se você for pensar assim numa história de século XVII, século XVIII, eu achei que combinou bastante o casal aqui do livro. Eu achei que foi bem fofinha assim a história, apesar de ser muito, muito triste. Foi uma coisa assim que me pegou, assim, essa parte do romance eu achei bem bonito. O livro é grande, né? Tem 600 páginas. Teve muitas coisas que eu gostei no livro. Teve bem mais coisas que eu gostei do que desgostei, sabe? Então acho que as coisas que eu acabei não gostando ali que eu comentei pra vocês primeiro, não tiro o mérito de que foi uma história boa. Eu acho que vai ser uma história que eu vou lembrar por bastante tempo, assim, não vai ser uma história esquecível. Só que me pegou muito essa questão aí de eu achar o livro muito sofrido e me sentir desconfortável em alguns momentos. Eu tive essa mesma sensação quando eu li Outlander. Eu acho que eu comentei isso com vocês no primeiro take. Foi a mesma sensação quando eu li Outlander e eu parei de ler a série Outlander por conta disso. Então essa série aqui eu não tenho vontade de ler os próximos livros, até porque, como eu falei pra vocês, ela vai se passar nesse mesmo universo, só que com outros personagens outros anos depois. E eu acho que essa dinâmica não vai funcionar muito comigo, porque se a autora continuar não explicando as partes da mitologia, na minha opinião, não vale a pena explorar esse universo. Só vai ser mais histórias ali de personagens com essas coisas da magia da floresta mais jogadas assim em aberto para você subentender as coisas que estão acontecendo. E não é o meu tipo de fantasia. Eu gosto de fantasias que tem as explicações certinhas, amarradinhas, que você aprende bastante coisa com o que o autor quis pensar em escrever esse universo. Você fica tudo a par de tudo que ele pensou, tudo que ele elaborou para essa fantasia. Eu gosto das fantasias que tem isso, que tem essa mitologia mais explicadinha, mais detalhada. Então eu senti que ficou meio furado assim essas coisas no livro. E eu sinto que os outros livros vão ser assim também, que eles não vão dar as explicações que faltaram nesse daqui. Eu estou com esse pressentimento, então por isso que eu não tenho vontade de ler os próximos livros, ainda mais porque é difícil de achar os próximos livros, não estão mais sendo publicados. E como eu falei para vocês, se a editora Wish um dia resolver publicar essa série da autora, porque eles já publicaram outros livros da autora, eu volte a ler essa série. Então fica aí essa promessa, gente. Se essa série for republicada ou pela editora Wish ou por outra editora, daí eu volto a ler e eu leio o segundo livro. Mas por enquanto não tenho interesse em pegar os outros livros para ler. Tem os outros livros dessa autora, que é A Dança da Floresta e A Fera nas Montanhas, que eu vou ler esses dois livros, que eu tenho eles aqui. E eu ainda vou ler outros livros da autora, porque eu acho que vão ser livros bem legais, assim que eu posso gostar mais do que esse daqui. Deixa eu mostrar minha tatuagem pra vocês, gente. Era uma promoção de um tatuador aqui da rua de casa, que era 2 tatuagens pequenas na promoção, então eu quis fazer essa borboleta aqui nessa parte do braço. Eu sempre achei bonito essa tatuagem nessa parte do braço, então não tem nenhum significado, é só porque eu acho bonita. Eu acho que ficou bem do jeito que eu queria e não tá focando aí. E essa frase aqui, I have lived 1,000 lives. Eu vivi 1000 vidas, ou eu tenho vivido 1000 vidas, que é uma frase que o George R. R. Martin fala, de que o leitor vive 1000 vidas através dos livros, enquanto uma pessoa que não lê vive somente uma. Então é esse o significado dessa frase que eu acho que combina muito com nós leitores. Então agora nesse braço eu tô com 3 tatuagens. Essa daqui foi a minha primeira tatuagem aqui no pulso. E agora eu tenho essas 2. E nesse outro braço eu tenho essa daqui, que é um livro aberto com as flores saindo. E aqui tem o símbolo de Sagitário, que é o meu signo. Por enquanto eu tenho 5 tatuagens, mas futuramente eu quero fazer mais. Agora eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo, que
Assim, tá me surpreendendo bastante esses livros. Eu tô gostando deles, um muito mais que o outro, assim, um eu acho que vai ser favorito, que é Como Arruinar um Casamento. Gente, sensacional a forma que tá sendo contada essa história, ela me prendeu muito, muito mesmo. Aqui nós temos a história da Phoebe. Ela se hospeda em um hotel vitoriano, assim, todo chique, com a intenção de tirar a sua vida nesse lugar. Só que o que ela não esperava é que esse hotel tá cheio de hóspedes para um casamento. Daí nós temos a outra personagem, que é a Layla, que é a noiva. Ela vai ter um casamento super chique, assim, milionário, e todas as pessoas que estão hospedadas nesse hotel, menos a Phoebe, são ali convidados para o casamento dela, são amigos e familiares dela e do noivo. E daí quando ela conhece a Phoebe e descobre por que a Phoebe tá ali hospedada no hotel, ali na data do casamento dela, ela fica desesperada, dizendo que vai arruinar o casamento dela se isso acontecer, porque daí vai ser uma coisa, né, bem chocante que vai acontecer tanto ali no meio ali de onde vai acontecer a festa de casamento dela, como também ali perto da data do casamento dela, né? Ela fica desesperada e tenta convencer a Phoebe a não fazer isso, e é assim que começa a história, gente. Depois vai desenrolando aí outras questões com a Phoebe e também com esse casamento, né? O casamento é o foco principal também da história, além da história da Phoebe. É um casamento que vai acontecer em 6 dias de festa, aqueles casamento bem chique. Então, muita coisa vai acontecer nesses 6 dias. E a gente conhece bastante personagens aí desse casamento, a noiva, o noivo. Mas o livro todo é narrado pela Phoebe. E ele toca muito ali na história dela. Então, principalmente no começo do livro, a gente sabe muito sobre a história da vida dela e por que ela tá tendo essa decisão aí de que ela não quer mais viver, o que aconteceu na vida dela pra ela pensar isso. E acaba sendo uma história bem triste e comovente quando você descobre ali sobre a vida dela. Mas, quando tem ela e a noiva conversando assim, são partes bem engraçadas, gente. Então ele é um livro tragicomédia. Alguns momentos tem um clima bem pesado, né, por ele tratar esse assunto aí de depressão, suicídio, mas de repente tem um alívio cômico, assim, tem umas cenas divertidas, umas cenas engraçadas. Principalmente, assim, no começo do livro, até essa parte que eu li, que é na página 136. Eu acho que, a partir de agora, vai tomar um rumo um pouco diferente, que envolve mais amizade, eu acho que pode ter romance também. Mas o começo do livro, ele é muito nessa linha tênue aí, de umas partes tristes, com alívios cômicos e partes engraçadas e divertidas. Então é bem interessante como está sendo contada essa história. A Phoebe, ela é professora universitária e a especialidade dela são histórias vitorianas, e ela reflete muito sobre isso, sobre esses livros, por exemplo, que ela estuda, a respeito com a vida dela também, com o casamento dela, com o que ela planejava assim para a vida dela, para o futuro dela. Isso é muito avaliado nesse começo do livro, eu senti, e são reflexões bem interessantes que eu fiquei muito interessada em destrinchar essas reflexões da cabeça da personagem. E eu acho que esse é um dos pontos fortes também na narrativa desse livro, porque a autora, ela usa muito, tipo, um fluxo de consciência. É só a personagem falando sobre a vida dela ali no começo. Quando ela não tá fazendo isso, ela tá, por exemplo, conversando com a noiva, daí que tem alguns diálogos, mas quando ela não tá conversando com a noiva, pelo menos no começo do livro, tá, gente? É muito esse fluxo de pensamentos da protagonista. Ela falando o tempo todo sobre o que ela tá pensando, sobre as coisas que ela tá vendo, que ela tá observando, e também volta para contar toda a história dela do passado, e é sempre ela narrando tudo. E eu acho que a gente pode comparar isso com o livro da Virginia Woolf, Mr. Dalloway. Sabe por quê? Porque o livro é mencionado aqui, ele é um livro que a Phoebe nunca conseguiu terminar. Então eu acho que tem um pouco de associação, sabe, com esse livro da Virginia Woolf. Ele é um livro que eu li e ele é bem nesse estilo assim mesmo, e até, por exemplo, pela história da Virginia Woolf, e também pelo tema que ela quer tratar em Mr. Dalloway, que também envolve um pouco de suicídio. Eu acho que tem um pouco de inspiração, assim, nessa personagem com esse clássico, sabe? Eu achei muito interessante
essa associação, essa reflexão que traz aqui. Então, foi um livro que me pegou muito. Eu fiquei muito envolvida no livro. Eu peguei, assim, ó, eu li 90 páginas muito rápido, assim, bem concentrada, querendo saber mais sobre essa personagem. E ele é um misto de emoções, que eu falei pra vocês, né? Uma hora você tá triste, tá um clima pesado, e de repente tá engraçado, tá divertido. Então eu tô adorando, gente, tô adorando muito. E eu vejo que as pessoas que leem esse livro também gostam muito dele, então tem tudo pra ele ser um livro favorito, hein? Eu tô curtindo bastante a leitura dele, mas ainda falta isso daqui pra eu terminar, daí eu conto melhor pra vocês o que eu achei. E o outro livro que eu estou lendo é Powerless. Esse daqui é uma fantasia, que também foi bem hypada quando lançou. Eu ganhei esse livro de presente da Isis, que é uma apoiadora do Catarse, ela me deu de presente de aniversário, e agora eu estou lendo ele junto com uma outra apoiadora do Catarse, que é a Mariana. Ela foi sorteada para escolher um livro para eu ler, porque tem esse benefício lá no meu clube de leitura. E daí ela tá lendo esse livro junto comigo. A gente tá fazendo algumas metas aqui, tentando alcançar as metas de leitura. E agora eu terminei o capítulo 15, então eu tô na página 120 do livro. E eu digo para vocês que tá divertido o livro, assim. Ele é uma mistura de várias fantasias que eu já li. Ele não tem, assim, muita coisa original. Ele tem aquela questão da competição que vai acontecer com personagens que têm poderes. E daí a nossa protagonista, ela não tem poderes, mas ela mente que ela tem um poder, porque as pessoas que não têm poderes são executadas. Então ela mente que ela tem um poder para ela sobreviver. E daí ela foi escolhida para participar dessa competição junto com outras pessoas ali que têm poderes, que é o Expurgo. É tipo um evento anual ali que acontece. Eu não sei direito o que vai acontecer nessas competições, mas o ganhador, por exemplo, se ele é uma pessoa muito pobre ali, ele ganha muito dinheiro e consegue reconstruir a sua vida. E nessa competição que vai ter desse ano aqui, o príncipe vai participar também. E daí tem todo um embate dela com o príncipe, ela salvou a vida dele. E daí eles ficaram meio próximos, sabe? Depois desse dia que eles se conheceram, que eles se encontraram. E como vocês devem imaginar, esse livro é uma romantasia. Vai ter um romance entre esses dois personagens. Só que o príncipe, né, não pode saber que ela é uma farsa, que ela não tem poder. Ela mente que o poder dela é psíquico, que ela consegue perceber nas emoções das pessoas algumas informações sobre essa pessoa. Só que ela usa, na verdade, a habilidade dela de observação, de dedução, sabe? Ela avalia a pessoa, algumas coisas, daí ela consegue adivinhar algumas coisas sobre a pessoa e ela mente que isso é o poder que ela tem. Por exemplo, Sherlock Holmes, vocês conhecem esse personagem Sherlock Holmes? Ele consegue observar algumas coisas e nisso ele já deduz, aconteceu isso, né? Ela meio que tem essa habilidade, então por isso que ela mente que esse é o poder dela. E o príncipe, ele é muito poderoso, ele tem o poder de usar o poder de todos os outros. É esse simplesmente o poder dele, ele tem o poder de todos. E daí o dela, né, ele fala que ele não consegue acessar o poder dela, porque ela não tem. Mas ela mente que esse poder também dá pra ela, tipo, um escudo de proteção. Ela é boa de papo, sabe? Ela consegue, né, dar a volta por cima ali. Aí vamos ver agora o que vai acontecer nessa competição. Tem outros personagens secundários que são interessantes. Eu achei interessante os poderes de outros personagens e eu queria saber mais sobre eles também. Que ela fizesse amizade com outros personagens, que não ficasse só neles dois, no casal, porque tem outros personagens que dá pra explorar. Eu espero que a autora explore um pouco isso também, talvez algumas amizades. Mas como eu falei pra vocês, como ele tem esse negócio da competição, ele lembra, por exemplo, o Trono de Vidro, que também tem aquela competição dos assassinos no começo. Lembra também, por exemplo, a Quarta Asa, que tem um pouco disso também. E muitos outros livros, ele parece assim, recorte de vários livros de fantasia, não tem muita coisa original, mas tá sendo divertido, eu tô gostando do livro por enquanto, ele não tá chato pelo menos, sabe, tá interessante, eu tô envolvida na leitura também, eu só não gosto muito do príncipe. O Kai, pra mim, é um personagem muito convencido, é aquele cara, super convencido, se acha o máximo, e ele fica tirando ela o tempo todo. Pra mim ele é um chatão, sabe? Pra mim ele é um chatão, por enquanto, assim, eu não tô curtindo muito ele. Mas eu gostei da protagonista. Gostei dela porque ela parece, assim, bem real e crua pra mim. Ela consegue se sair bem em algumas situações, porque ela é boa de papo.
digamos assim. Então eu acabei curtindo ela. Ela não parece ser aquela mocinha indefesa, inocente. Não, assim, ela é boa de papo, ela consegue sobressair em cima dos outros, mas ao mesmo tempo ela tem o pé atrás, assim, nas coisas também. Então eu curti essa protagonista e vamos ver aí como que vai ser o andamento dessa história, se vai ser um livro que eu vou gostar. Por enquanto tá ok, assim, eu tô gostando. Espero que tenha algumas coisas surpreendentes também no livro, que ele só não seja igual a muitos outros livros. Gente, vou aqui me arrumar pra live. Deixa eu contar que eu vou cortar meu cabelo amanhã, gente. Não tô mais gostando desse comprimento, ó, ele tá demais, tá muito grande. Não tô mais acertando com o corte dele. E eu vou cortar ele curtinho, vai ficar aqui. Eu corto várias vezes, assim, curto. O ano passado foi o único ano que eu não cortei ele curto, que eu quis deixar ele crescer um pouco. Mas agora eu tô com saudade, eu vou cortar ele curto de novo aqui, porque eu gosto e agora pro verão é muito melhor e eu não tô mais gostando dele comprido. Então eu vou cortar ele curto amanhã, daí eu mostro pra vocês como que ele vai ficar. E eu preciso fazer uma hidratação no meu cabelo também. Devo fazer uma hidratação no salão, porque eu tô achando que ele tá muito ressecado, assim, sabe? Olha, ele tá muito, tipo, seco. Eu quero ver o meu cabelo mais macio e eu tentei fazer umas hidratação em casa, tentei trocar o shampoo, não funcionou. Então eu vou ver o que a moça lá do salão sugere, um tipo de hidratação pra eu fazer no meu cabelo, porque eu quero ver ele macio de novo. Eu não sinto mais meu cabelo macio. Então amanhã eu volto mostrar pra vocês como que vai ficar aí o meu cabelo. Hoje eu quero contar pra vocês que eu abandonei o Powerless. Não tava funcionando pra mim o livro, eu achei que ele não tem nada de novidade, nada que me interessasse a continuar e ainda mais ler outros livros da série. Eu parei mais ou menos em 60% do livro, eu li 60% do livro e pensei assim, não, eu não vou continuar, ainda tinha mais de 100 páginas para ler o livro. E ele é uma romantasia e eu não tava gostando do romance no sentido de que eu não gostava do Kai. O príncipe ali, que é pra ter o envolvimento amoroso com a protagonista, não tava gostando dele, gente. Ele é muito chato pra mim, não consegui curtir esse personagem. E daí ele é um livro que ele aborda umas questões ali de umas provas que lembra muito Jogos Vorazes. Tem uma parte ali da floresta, que eles vão pra essa prova na floresta. É muito parecido com Jogos Vorazes e assim, não funcionou pra mim. E eles também têm toda uma questão ali de grupo rebelde, que acho que vai se rebelar contra o reino. E eu senti que era, assim, muito mais de outros livros de fantasia e não tinha alguma coisa interessante que me fizesse continuar a ler esse livro, sabe? E eu percebi assim, não, eu tenho que pegar os livros de fantasia que me deixem animada mesmo. Eu tava em 60% e não tava nem um pouco animada, assim, com essa leitura. Até agora, o terceiro livro, né, a conclusão da trilogia, tá em pré-venda. E daí, tipo, daria pra eu continuar a série e terminar nessa trilogia, mas não funcionou comigo, gente. Não fez o meu estilo. E eu vou abandonar essa série, então. Eu acho difícil explicar, assim, pra vocês porque que eu não gostei, mas eu achei ela muito simples, assim. Eu acho que pra quem vai começar a ler livros de fantasia, pode gostar bastante, né, desse livro. Mas pra mim não tinha nada que me entusiasmasse a continuar essa leitura. E daí a Mariana, que tava lendo o livro junto comigo, ela tava gostando bastante do livro. E ela vai continuar ele. Daí eu pedi pra ela me contar o que acontece no final. Daí ela vai me contar o que acontece, o que vai ficar ali pras continuações. E eu acabei deixando ela terminar o livro sozinha. Infelizmente eu tive que abandonar. Ai, gente, eu tô abandonando pouco os livros esse ano, hein? Eu acho que eu deveria ter abandonado mais livros, ter pegado um pouquinho mais de coragem para abandonar mais livros. Agora, no final do ano, eu quero muito ler vários livros antes que o ano acabe. Eu não quero perder o tempo com esses livros que não estão funcionando, né? E agora, a gente já tá no mês de outubro, eu tô lendo vários livros de suspense. E eu li 2 livros que vão estar em outros vídeos aqui no canal, não vão estar nesse, que já foram 5 estrelas. Um deles já saiu o vídeo, que é a conclusão da trilogia dos Lobos Dourados. Já saiu o vídeo desse livro. E foi 5 estrelas.
Então, eu tô sentindo que esse mês vai ser um mês bom de leituras. Teve um outro suspense que eu li, foi 5 estrelas. Agora, o outro suspense que eu tô lendo, eu acho que vai ser 5 estrelas também. Se o final não for muito, muito ruim, tem tudo pra ser 5 estrelas. Então, eu acho que eu comecei esse mês de outubro muito bem. Porque daí, o Como Arruinar o Seu Casamento, que é o livro que falta agora eu terminar aqui pra encerrar esse vlog, eu acho que ele vai ser 5 estrelas também. Então, torçam por mim pra que eu tenha muitas leituras boas até agora e espero voltar aqui atualizar vocês de que Como Arruinar um Casamento vai ser um livro favoritado. Gente, cortei meu cabelo, mas eu acho que eu não gostei, porque hoje eu lavei ele e eu tive que passar chapinha nele pra ele ficar assim, que quando eu sequei ele com o secador ele não ficou do jeito que eu queria, gente, porque eu senti que ela tirou o volume dessa parte de baixo aqui, ele tá bem leve aqui nessa parte de baixo. Só que o problema dela tirar o volume dessa parte de baixo é que aqui na parte de cima fica mais volumoso. Ainda mais por causa da minha franja que eu tô agora. E eu não gostei do resultado, porque daí quando seca com o secador fica muito, tipo, um capacete, sabe? E eu não gostei desse efeito. Eu tô triste, tipo, não ficou do jeito que eu queria. Eu fiz um long bob, só que como eu tô com essa franja, que ela tá demorando pra crescer, ficou um long bob com franja. Eu tinha visto umas fotos na internet e combinava, assim, né, com as fotos que eu tava vendo, ficava legal. E eu acho que ela deveria ter deixado mais curto na parte de trás, o long bob um pouco mais pontudo. Teve uma vez que eu fiz assim e eu gostei bastante, que ele ficou um pouquinho mais curto atrás. Esse aqui eu senti que ela deixou, tipo, quase o mesmo comprimento, sabe? Da frente com atrás, então... Ai, eu não gostei, gente, não gostei. Agora, tipo, ele tá ajeitado porque eu fiz uma prancha, né? Passei a chapinha nele, então ele deu uma baixada. Mas eu acho que eu vou testar não secar mais o cabelo com secador agora que chegou o verão. Eu vou passar creme de pentear nele e deixar ele secando ao natural pra ver como que ele fica. O meu cabelo, ele é ondulado, então tipo, se depois eu passar o creme e fizer assim, ele pode ficar um pouquinho ondulado e eu acho que fica mais legal. Então, eu volto pra vocês com mais novidades sobre o meu cabelo, porque eu tô numa fase que eu não tô satisfeita com o meu cabelo, gente. Eu tô odiando muito meu cabelo, porque eu tô com muito cabelinho novo, então ele tá cheio de frizz aqui na parte de cima. Se eu tivesse com um fundo branco aqui atrás, vocês iam enxergar o quanto ele tá, tipo, cheio de frizinho, assim, dos cabelinhos novos. E os meus cabelinhos novos, eles nascem com o fio muito grosso. Então, ele fica muito arrepiado. E a única coisa que tira esses frizz, eu tô chegando à conclusão, que é o fazer o botox, fazer uma progressiva, sabe? Que é o que abaixa esses frizz aqui da parte de cima. Porque eu já usei outros produtos anti-frizz, tipo os sérum, os finalizador que são anti-frizz e não tá funcionando. Usei também shampoo que é anti-frizz, não funciona. Até porque se eu usar shampoo que tem muito óleo, o meu cabelo ele é oleoso. Então eu evito usar shampoos que tem muito óleo. Eu uso normalmente os shampoos que purificam a raiz mesmo por causa da minha raiz oleosa. Então eu não sei como que combina isso de você tá cuidando da raiz, né? Pra não ficar oleosa e ao mesmo tempo evitar os frizz. Não sei como isso funciona, alguma cabeleireira me ajude aí. Eu tô numa fase de não estou me adaptando ao meu cabelo. E eu tô achando que o principal motivo também pode ter sido essa franja, que na primeira vez que eu cortei ela, eu gostei, mas na segunda vez que eu cortei eu já não tava mais gostando. E agora eu acho que eu enjoei dessa franja, sabe? Eu não tô mais me adaptando com essa franja, tanto que agora quando eu prendo meu cabelo, fica a franjinha assim, né? Porque dela não prende mais pra trás. Eu acho que, tipo, eu vou deixar essa franja crescer, mas ela vai demorar pra crescer. Tipo, só o ano que vem que ela já vai estar aqui. Então eu vou ter que conviver com a minha franja. Eu não sei, gente. O meu cabelo não tá feio. Eu sei que vocês vão falar, ai, tá bonito o cabelo. Tá bonito o cabelo. Pode estar bonito o cabelo. Mas eu não tá do jeito que eu queria, sabe? Queria que ele estivesse de um outro jeito, não sei. E essa questão dos frizz tá me incomodando. E eu tava sentindo também que o meu cabelo, ele não tava macio. Eu não tava mais sentindo maciez no meu cabelo. Eu vejo, ai, às vezes umas mulheres assim com o cabelo tão macio, sabe? Que você olha aquela coisa brilhosa. O cabelo da Bri é muito macio assim, brilhoso. E eu fico pensando, por que meu cabelo não é mais assim? Eu não sinto mais ele macio, eu sinto ele seco. Não sinto mais ele hidratado. Daí eu comprei um creme novo.
daquela marca Vela, Oil Reflections, acho que é. É uma máscara. Pra eu testar, fazer uma hidratação com essa máscara, pra ver se ele dá uma hidratada melhor. Mas a cabeleireira ali que cortou meu cabelo, ela disse que acha que o meu cabelo tá com bastante resíduo. Que é quando o cabelo fica com resíduo de outros produtos e qualquer tipo de tratamento que você vai fazer não entra, não penetra no cabelo, porque ele tá com esse resíduo. Então, daí ela sugeriu eu limpar o cabelo com vinagre de maçã. Vocês já ouviram isso? Que daí faz uma acidificação do cabelo com o vinagre de maçã, que daí depois ele ajuda a pegar melhor os produtos de hidratação. Então eu vou atrás de fazer isso. E no próximo vlog eu conto pra vocês o resultado. Então quem se interessa em saber coisas de cabelo, updates de cabelo, comente aqui também. Mas pelo menos eu estou feliz que meu cabelo está curto. Eu não aguentava mais ele comprido, pelo menos estou satisfeita dele estar curto, nesse comprimento dele aqui. Até poderia ser um pouquinho mais curto, mas tá bom esse comprimento e melhorou um pouco, sabe? O cabelo tá curto. Agora vamos falar das minhas leituras. Da minha leitura, né, que eu tava finalizando, que é Como Arruinar um Casamento. E eu gostei muito, muito desse livro, gente. Ele foi um pouco diferente das minhas expectativas, ele não se tornou um livro favorito. Eu acho que as pessoas me fizeram ficar com muita, muita expectativa de favoritar esse livro, só que ele acabou não sendo favorito. Mas ele é um livro 5 estrelas. Eu gostei muito dele e eu acho que o mais legal desse livro é a profundidade que ele adentra nos personagens. A autora, ela descreve muito bem, assim, vários sentimentos que os personagens estão passando ali naquele momento. E ela trabalha vários temas pesados de uma forma leve. Assim, o começo do livro, ele é um pouquinho mais triste. Eu senti que eu fiquei muito triste, assim, em saber a história da protagonista no começo do livro. Mas depois ele vai ficando mais leve, vai ficando uma história muito engraçada. Os próprios personagens fazem piadinhas, interações entre eles, assim, sobre o psicológico deles, sabe? Eles brincam com isso e isso acaba deixando a leitura mais leve e você entendendo mais sobre esses assuntos como depressão, suicídio, luto também, ele aborda muito isso, de uma forma, assim, descontraída, uma forma que em alguns momentos é engraçada, é divertida e vira uma confusão, assim, um bololô no final do livro também, que você fica, meu Deus, que confusão, que histeria, sabe, ali no final do livro, principalmente envolvendo a noiva. Eu acho que as coisas envolvendo a noiva é uma parte muito histérica, sabe? Ela é uma personagem, assim, interessante também, da forma que ela lida com as coisas. Então foi uma situação interessante, assim, pro final da história, como se desenrolou tudo. A família é muito divertida. E eu achei muito legal que a nossa protagonista, ela conversou, assim, com vários personagens e ela conseguiu se entender e entender os outros personagens em uma conversa muito fluida, uma conversa muito profunda, assim. Eu gostei muito das conversas que ela tem com os outros personagens, até que no final do livro teve uma conversa muito legal com o Jim, que era um personagem que eu não esperava tanto dele, sabe? Foi muito legal, assim, a parte dele ali pro final do livro. Ele é o personagem que perdeu a irmã, né? Ele é o cunhado do Gary, que é o noivo, ele é viúvo. Tem toda essa questão aí de que ele perdeu a esposa, novo, e daí o Jim, que é o cunhado dele, perdeu essa irmã e também eles passaram por um luto juntos, eles dois, como se eles fossem irmãos. E daí tem a menininha também que perdeu a mãe dela. Então toda essa questão aí envolvendo o luto, sabe, dessa família, eu achei muito bonito também a forma que trabalhou isso. E como a Phoebe foi importante também pra ver a situação dela ali, né, da vida dela, ela aprendendo algumas coisas sobre isso junto com esses personagens que estão aprendendo sobre o luto, sabe? Eu achei que ficou muito profundo e eu gostei da profundidade que esse livro se tornou. Eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Ele é um livro de romance, ele tem uma história de romance, que era uma coisa que eu não esperava, mas não seria, assim, o ponto forte do livro. O ponto forte dele mesmo são as relações ali dos personagens com eles mesmos. O quanto eles vão descobrindo nesse livro e o quanto eles vão se conectando entre eles também. Porque nós temos essa personagem, a Phoebe, que ela não tem conexão nenhuma com esses personagens. E depois desses 6 dias de casamento, a conexão que ela
acaba tendo com cada um deles, gente, é surreal. Pra uma personagem que, tipo, não tinha nada, ela tinha perdido tudo e ia tirar a sua vida. A conexão que ela acaba criando com esses desconhecidos, sabe? É muito interessante. É isso que faz você gostar desse livro. É por isso que eu gostei muito dele. E a amizade que ela criou com a Lila ali, apesar de a Lila não ser uma personagem muito fácil de lidar, ela conseguia se abrir mais com a Phoebe, e a Phoebe percebeu que realmente ela era uma amiga ali. Tem os seus defeitos ali, as amizades, né, não são tão perfeitas, mas a forma que elas se conectaram ali foi muito legal também. Ela salvou a vida da Phoebe, né, se for ver. Essa amizade e essa conexão que ela acabou criando. Então, é muito legal. Muito, muito legal, gente. Eu gostei muito do livro mesmo. Eu recomendo muito pra vocês. Ele tem um pouquinho de romance, tá? Mas não é o foco do livro. Tem algumas situações bem fofinhas, algumas situações inesperadas, algumas coisas divertidas. A mãe dela é uma personagem muito divertida, assim, que eu gostei muito de ter conhecido também. O Jim também, como eu falei pra vocês no final do livro, foi algo que me surpreendeu a respeito desse personagem. Acabei gostando mais dele, chegando pro final da história. Adorei, gente, 5 estrelas, achei perfeito, eu gostei muito, muito mesmo. E adorei que pelo menos nesse vlog teve um livro 5 estrelas aí, que eu gostei muito, muito mesmo, né? Depois de ter abandonado aí o último livro, foi merecido eu ter lido um livro 5 estrelas que eu adorei. E é isso, gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui, então vou deixar o link de todos os livros que eu mencionei aqui na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando muito, gente. Em breve vai ter a Black Friday, então fiquem por dentro das novidades lá no meu canal de notícias no Telegram, que eu vou compartilhar promoções de livros por lá. Quando tem pré-venda de livros, eu compartilho alguns lá também. Curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho, hype o vídeo, gente, que vocês ajudam a engajar o vídeo, hypando também. Aqui do lado vai ter uma playlist com outros vlogs de leitura para vocês assistirem também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!